Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de uma figura que, olha, virou de cabeça para baixo muito do que se pensava sobre política. Murray Rothbard. A gente vai conhecer o arquiteto por trás de uma das visões mais radicais de libertarianismo que já existiu. Pensa só nesse título que o Murray Rothbard recebeu. O maior inimigo vivo do Estado. Isso não é um elogio, né? É quase uma declaração de guerra. E um título desses, claro, já levanta a pergunta óbvia. Afinal, quem era o homem por trás de um apelido tão pesado? Para entender como alguém ganha uma fama dessas, a gente precisa mergulhar de cabeça na filosofia que ele construiu. Então, vamos começar pelo começo. Quem foi o tal senhor libertário? E olha, ele era conhecido assim por um motivo muito bom. Rothbard não foi só mais uma voz nesse movimento. Ele foi, na verdade, a grande força motriz por trás dele. O ponto central do pensamento do Rothbard, esse aqui. Ele não queria consertar a política. Ele queria, na verdade, escapar dela por completo. Sabe aquela discussão de esquerda versus direita? Para ele, isso era pura distração. O problema de verdade não era como o Estado usava seu poder, mas o simples fato de que ele tinha esse poder para começo de conversa. Ok, mas como é que se constrói uma visão tão radical assim? A grande sacada do Rothbard não foi inventar tudo do zero, não. A genialidade dele foi conectar ideias que já existiam de um jeito que ninguém tinha feito antes. Ele foi tipo um verdadeiro mestre em juntar as peças. Imagina que ele tinha uma receita. Rothbard agiu como um grande arquiteto. Sabe, ele pegou os fundamentos do liberalismo clássico, juntou com a lógica econômica da escola austríaca, adicionou a forte tradição anti-guerra americana e completou com o princípio dos direitos naturais. E com tudo isso, ele criou uma coisa totalmente nova, o que a gente chama de Rothbardianismo. E é um sistema que, quando a gente entende ele por completo, tudo se encaixa de um jeito surpreendente. Parece que era para ser assim. E aqui estão os pilares desse sistema, olha só. Autonomia individual, direitos de propriedade absolutos, mercados totalmente livres. Parecem conceitos simples, né? A questão é que Rothbard levou cada um deles até a última consequência lógica. E é aí que as implicações se tornam, uau, super impactantes e bem radicais. E isso nos leva direto para uma característica que talvez seja a que mais define o pensamento dele: a recusa absoluta em fazer qualquer tipo de concessão. Porque, pensa bem, muita gente defende um governo menor, um governo limitado, mas o que o Rothbard propunha, estava em outra categoria. Para ele, não existia meio termo. A ideia era seguir um princípio até o fim, sabe? Com consistência absoluta, custe o que custar. A diferença é gritante para dizer o mínimo. Enquanto uma proposta comum fala, por exemplo, em vouchers escolares, o Rothbard defendia o quê? Nenhum papel do governo na educação, zero. Enquanto alguns sugerem privatizar alguns programas, ele exigia a privatização de todos os serviços. A lógica dele era muito clara. Não era para parar as arestas do Estado, era para eliminar o Estado por completo. E ele se recusava a endossar o argumento, sabe? A diluir a mensagem só para ela se tornar mais popular ou para atrair mais gente. Para ele, era tudo ou nada. Ele estava decidido a apresentar o pacote completo do libertarianismo sem filtro nenhum. Então, a conclusão da lógica dele é basicamente essa. Não é só sobre encolher o governo, é sobre eliminá-lo. Não é só dar direitos de propriedade, é submeter tudo ao mercado. E não é só cortar a assistência social, é banir o sistema inteiro. É uma reestruturação total, não um ajuste. Ok, mas de onde veio uma ideia tão radical assim? Para entender a origem desse movimento, a gente precisa olhar para o contexto histórico. E a história aqui é, no mínimo, surpreendente. Tem uma suposição muito comum que, na verdade, está errada. Muita gente acha que o libertarianismo moderno nasceu como uma resposta direta ao socialismo. Mas a origem de verdade, principalmente nos Estados Unidos, é bem mais inesperada. E o alvo era outro, completamente diferente. Olha que interessante, o libertarianismo do Rothbard surgiu como uma resposta ao crescimento do poder do Estado vindo da direita conservadora. Pensa na era Nixon nos Estados Unidos. Os conservadores estavam usando a máquina do Estado para promover nacionalismo, guerra, para regular a vida pessoal das pessoas. O Rothbard viu aquilo e reagiu, defendendo uma liberdade pura contra o que ele via como uma traição dos princípios por parte do conservadorismo. E tudo isso nos traz ao impacto que o trabalho dele tem até hoje. Um legado que, para muitos, é considerado perigoso. Mas perigoso por quê? Simples. Porque a consistência lógica e moral do sistema do Rothbard é uma ameaça direta a qualquer ideologia, seja de esquerda, de direita ou de centro, que queira usar o poder do Estado para fazer engenharia social, para redesenhar o mundo à sua maneira.
E essa influência não é pequena não. Por mais de 25 anos, um livro em particular, Por uma Nova Liberdade, tem sido a principal porta de entrada para essa visão de mundo. É a obra que apresentou essas ideias para gerações e gerações. E é exatamente por isso que até hoje a obra dele ainda é vista como perigosa. Porque as ideias são, ao mesmo tempo, eletrizantes na esperança que elas criam, mas também são absolutamente implacáveis com qualquer desvio dos seus princípios. E para fechar, fica essa reflexão. A fonte que a gente usou sugere que, uma vez que alguém tem contato com o Rothbardianismo, é como se colocasse um novo par de óculos. Nenhum outro livro sobre política ou economia pode ser lido da mesma forma. Vira uma lente que muda para sempre o jeito de ver um mundo. E aí fica a pergunta, né? Uma vez que se enxerga um mundo através dessa lente, será que dá para voltar atrás?